Estamos no ar, planeta Terra. E para você, sempre o melhor. Nós trazemos duas pessoas que têm uma ligação muito forte uma com a outra. Uma como professor e escritor e outra como multiartista. E vocês vão saber daqui a pouquinho, durante a nossa entrevista, por quê desse improviso título para a nossa convidada. Mas vamos ter também informes diversificados. Um falando de um concurso para o pessoal de 60 a mais. Outro, vamos falar sobre trufas, com esse tempinho, que delícia! E feijoada, que não poderia faltar, não é mesmo? Ainda mais se continuar com essa temperatura. Mas vamos para a reflexão que a nossa produção reservou para esta edição. Se você passar um dia inteiro com alguém muito rico, sua conta bancária não vai aumentar. Se você passar um dia inteirinho com alguém de rara beleza, você não vai ficar mais bonito. Porém, se você passar um dia inteiro com alguém feliz, de riso fácil, alegre e que sempre tem uma conversa solta e positiva, você voltará para a sua casa bem mais feliz. Cerque-se de pessoas lindas e ricas por dentro, porque isto é contagioso. E vamos para os nossos informes. Continuam abertas em Bauru as inscrições para a 14ª edição do concurso Miss e Mister 60 Mais Bauru 2025. A promoção tem parceria do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, o COMUP, e as inscrições seguem até 12 de agosto pela internet. O evento está previsto para o dia 1º de outubro, às 19 horas. E vem aí feijoada, Dia dos Pais, vem um almoço especial para celebrar quem sempre esteve presente com amor e dedicação. No dia 9 de agosto, retirada das 11h30 à 1 da tarde na paróquia São José Trabalhador. Garanta a sua e homenageie seu pai com muito sabor. Reserve agora pelo telefone 14 3245 7209. O Fernando tem trufas recheadas artesanais, de diferentes sabores. Beijinho, doce de leite, brigadeiro, maracujá, leite ninho com Nutella, né? Estão deliciosas. Quer experimentar? Entre em contato com o professor Carlos Neves pelo WhatsApp 991335989 e felicidades! Estamos de volta, planeta Terra. E, como prometi na abertura do programa, trazendo duas pessoas que eu tenho um carinho muito grande, muito forte, porque são pessoas que se identificam muito. E é interessante a gente observar a literatura, como ela é farta, como ela é rica, não é mesmo? Porque você pode escrever, você pode fazer espetáculo em cima dessa escrita, pode tornar-se música. É uma coisa maravilhosa. E eu quero agradecer as presenças aqui, então, no estúdio da TV FIB, do nosso querido professor, escritor, pessoa sensibilíssima, de uma sensibilidade incrível, né? O nosso querido Luiz Vitor Martinello. E trazendo como convidada a nossa querida multiartista, e vocês vão entender por que isto, ela que
preferiu sintetizar tudo como atriz, mas ela é uma multiartista, né? Que é a Marisa Basso. Inclusive, não só conhecida local, Bauru, região, não é? Mas a nível nacional e internacional, que ela mesma terá oportunidade durante nosso bate-papo estar expondo para você que nos acompanha. E eu já gostaria de agradecendo a presença de vocês aqui, sabendo das múltiplas atividades que tem, arrumar um tempinho para vir participar do nosso programa aqui, para enriquecê-lo com certeza com a presença de vocês. E eu começaria com... normalmente eu costumo começar com as damas, mas hoje por uma questão de necessidade de entendimento da condução do programa, eu vou começar pelo Vitor, né, que carinhosamente os tratarei com essa intimidade por causa da nossa amizade, perfeito? E também é uma maneira característica do nosso programa deixar os nossos convidados mais à vontade. Então, Vitor, seja bem-vindo e nos responda como é que surgiu com tantas obras que você escreveu. Você lembra de cabeça, assim, aproximadamente quantas obras você já escreveu já? Porque o teu público é mais dirigido ao público infantil, né? Eu tenho 3 livros infantis. Certo. E tem a poesia. A poesia são vários livros. Certo. E incluídas nele poesias infantis. Perfeito. Também. Perfeito. Mas por que... Como surgiu a obra Menino e Sua Bacia? Porque tem um mistério em torno dessa obra, né, Lurvi? Aí vai na primeira pergunta. Isso, querido. Isso. Tá. Por favor, pode responder. A palavra é sua. Agora isso, tá valendo? Tá valendo. E aquela câmera ali é sua. Isso, olha que bacana. Mas é ensaio ou é pra valer? Não, é pra valer. É pra valer. Isso, é pra valer. Isso. O gostoso do nosso programa é essa espontaneidade, né? Vai tudo pro ar. Isso, é verdade. Isso. É o seguinte, certo dia, eu comecei a pegar um papel, fui escrevendo à mão, eu escrevia sempre à mão, tinha dificuldade de datilografia, então são décadas passadas, e escrevi um texto, fui escrevendo, sem pontuação, tudo minúscula, só vírgula, sem ponto final, e ficou lá esse papel, como disse, há décadas ali. Um dia, quando eu comecei já mexer no computador, eu falei, eu vou passar aquele texto para o computador. E fui passando, e por um acaso, de repente, terminei o texto e os dedos foram continuando. Escrevi uma história. E aí eu parei. É uma história de um menino que mora numa roça com o pai, com a mãe, e tem todo um cenário de um tempo bem antigo, ainda de rios, de natureza. E esse menino tinha um sonho, né? que começou por acaso. Ele entrou dentro de uma bacia e começou a cavalgar. Aí um dia ele pegou a bacia, que nem um cavalo. Um dia ele foi para o rio e a bacia começou a voar. E outra vez a bacia foi para o rio como um barquinho. Aí ele, querendo conhecer o mundo todo, aí um dia ele queria conhecer o mar. Mas acontece que ele estava na cachoeira e, de repente, falou, agora, meu Deus do céu, que ele havia cachoeira lá de baixo e viu cachoeira lá de cima, falou, agora eu vou morrer, meu Deus do céu. Aí veio o destino e falou para ele, se você não conhecer o mar, você não vai morrer. Mas você não pode conhecer o mar. Então foi feito um trato com o destino. E basicamente, entendeu? Ele vai obedecer ao destino, vai desobedecer ao destino, ele vai ter iniciativa, ele vai ficar sempre ali, naquele sertãozinho ali, ou ele vai pegar o mundo, ele vai para o oceano. O que será a história? Estava aí a história assim,
E aí até tem um romance com uma criatura marítima, uma princesa do mar, e a história, num primeiro momento, termina com o casamento do menino e uma princesa que ele encontra no mar. Basicamente, esse é o enredo. Mas aí tem uma continuação que foi uma surpresa depois. Perfeito. E ele vai falar mais aí. Pode ficar sossegado. Pode ficar sossegado. E também, se você quiser, pode comprar um livro também, que ele não acha ruim de jeito nenhum, tal, entendeu? Já comprei o livro. Graças a Deus. Não, mas sabe, contar é uma coisa, né? Ler ali, pegar no papel ali e tal. Olha só que eu bonito. falei para você, Olha né? só, Livro tá vendo? pra ler. É isso. Maravilha. Gente, eu perguntaria agora para Marisa o seguinte. Marisa, o que a inspirou entre tantas obras, poesias e obras também para o público infantil, como essa do Menino e Sua Bacia? Tem também uma história bonita do Presépio, que foi um primeiro trabalho que você fez com obras do Vitor, mas, em particular, nesse caso, como surgiu como você foi inspirada entre tantas obras para escolher esta para montá-la para o teatro num espetáculo? Bem, eu sou apaixonada pela obra do professor Luiz Vitor Martinello. Eu gosto muito da forma como ele escreve, dos poemas e de toda a literatura que ele desenvolve. E não é a primeira obra que eu faço, né, dele. Já fiz o Presépio, já fiz o Sapato que Sabia Andar. E a gente, num encontro casual, ele comentou sobre este livro, né? Este texto, que nem era um livro na época ainda, este texto que ele tinha escrito, e ele falou um trecho que ele já tinha decor, né? E eu falei, ai, que lindo, professor, me manda para eu ver, então, que eu quero ver se dá para montar um espetáculo. Ele falou, Marisa, esse é muito para literatura, não dá. Mas me manda, quem sabe, né? E daí passaram-se anos, né? Foi acho que 1, 2 anos, e nós e ele nada de mandar. E eu falei, professor, e aquele texto que o senhor falou, que eu achei tão bonito? A importância da persistência, gente. Você tem que ser persistente. Eu fui persistente. Isso. Aí eu falei assim, professor, então tá, então me manda que eu vou ver se serve ou não. Se não serviu, eu vou falar, professor, não serviu, não dá realmente, não dá. E ele me mandou. E eu li aquilo e falei, que coisa maravilhosa, que texto lindo. E falei, professor... mas antes ele fez um trato comigo. E o trato era assim, eu vou te mandar, mas com uma condição. Falei, então tá, vamos lá, a condição. Se você não gostar, você mente para mim e diz que gostou. Falei, pode deixar, combinado. E daí... Não precisou nem mentir. Não precisou nem mentir. Olha aí, o espetáculo surgiu antes do livro, né? Mas eu acho que aí é uma história que talvez o professor possa contar para a gente também. Perfeitamente. Então, foi dessa forma que surgiu essa parceria entre o escritor Vitor e a multiartista aí, Marisa Basso. O que mais o incentivou, motivou para terminar aquilo que estava iniciado e que estava lá em stand-by, né? E de repente tornou-se o livro que a gente ouviu não só na literatura como um livro, mas também como um espetáculo que foi adaptado pela Marisa. Pois então, já estava o espetáculo sendo ensaiado e, de repente, uma netinha minha tinha o costume de aprender a andar com dificuldade, bem pequenininha, os primeiros passos, e ela apontava para as coisas e ia atrás. Apontava e ia atrás. Eu falei, puta aí,
eu vou continuar um menino em sua bacia. O casal, entendeu? Vai ter uma menininha como filha e ela vai apontar para as coisas. E a primeira coisa que ela apontou, assim, na história, foi para a bacia. E pegou a bacia, entendeu? Como quisesse entrar dentro. Entrar dentro é feio, hein? Entrar na bacia é um pleonasmo. Ela queria... Pleonasmo vicioso aí. Ela Mas para a literatura, professor, o senhor que é professor de literatura sabe perfeitamente que para o poeta, o romancista, o escritor, o pleonasmo ou qualquer vício da linguagem, ele é permitido para que se possa se ter uma melhor compreensão A daquilo liberdade que- poética. A liberdade poética. mas aí não seria o caso. Meio... Mas Aliás, vamos lá. quando você escreve, você tem a oportunidade de reescrever. Essa coisa de falar assim, por exemplo, de improviso, você pode incorrer em várias armadilhas aí. E aí a menina aponta para a bacia e é tardezinha e ela começa a apontar para a estrela d'alva, o que dá a entender que ela poderia, numa segunda história, que não haverá, mas que poderia entender que ela poderia não agora cavalgar na Terra, mas pelo universo, né? E é interessante que quem assistiu ao espetáculo achou que era um espetáculo um pouco machista. Eu acho interessante dizer isso. Mas essa solução da menininha, sem pensar em machismo, Em gêneros. sem pensar em gênero, a menininha tem um papel de uma mulher, entendeu? Aventureira também, como o pai, entendeu? Havia sido. Dando a igualdade do protagonismo aí. E é interessante nessa história também discutir o papel do destino. Você aceita tudo e fica ali, ou você se arrisca para o mundo? E a menininha parece que já incorporou o espírito do pai, entendeu? Agora vai para o universo. Vai para o nosso planeta Terra aí, ó. Oh, que beleza. Entendeu? Com uma personalidade forte, sabendo o que quer e buscando ela o seu destino. Perfeito. Essa coisa do destino é interessante ser discutido. Perfeito. E, inclusive, refletir sobre isso. A coisa do destino. É verdade. Eu tenho, inclusive, uma crônica que fala sobre o destino. Que legal. Eu não vou falar aqui para não sair do assunto, mas tenho. Marisa, esse complemento já estava dentro, porque o Vitor disse que já estavam ensaiando já. Já deu para adaptar isso daí? Olha, a gente melhor, não ficou? Como a gente ficou? tinha decorado o texto todo, e é um texto dificílimo. Certo. E como a gente também estava com essa intenção de colocar literatura no palco, perfeito, então nós queríamos colocar o texto na íntegra, sem cacos, sem nada adicional, sem cortes, né? A gente queria realmente falar para ele, olha, professor, deu certo, viu? Falei que ia dar. E daí a gente tinha aquele texto quase todo decorado. Vem ele e fala assim, Marisa, então, com esse jeitinho dele, né? Sabe que eu ia falar? Eu continuei o texto. Falei, ai, que legal, professor. E aí ele veio com essa continuidade do texto, que a gente achou, claro, lindo, mas claro que a gente xingou ele bastante, porque aí a gente estava com o tempo curto para estrear o espetáculo, mas com aquele monte de texto para decorar, que veio de surpresa, mas a gente fez e hoje isso virou uma gag do espetáculo, né? Que quando o público acha que vai acabar, o espetáculo tem mais história. Já casou, agora vão ser felizes para sempre. Então, mas esse também não é o final da história. Então, sempre tem. Então, quando o público acha que vai acabar e não é o final, e quando acha que vai acabar e não é o final, e quando é o final, também não é o final. Que aí vem a princesinha que ele adicionou depois, né? Então, por fim, a gente aproveitou esse gancho, né, e colocou dentro do espetáculo essa brincadeira desses múltiplos finais. E não foi o final, porque aí eu falei, bora, até esse espetáculo tem que sair o livro. Aí foi atrás da publicação do livro. Então quer dizer que o livro saiu depois do espetáculo. Depois do espetáculo. Foi o lançamento do livro. Lançamento do livro.
foi um lançamento diferenciado, que foi primeiro um espetáculo e dentro do espetáculo saiu o lançamento do livro. Olha só que maravilha. E aí completo, né? Com a princesinha e tudo. Com a princesinha e tudo, Gente, infelizmente o nosso tempo já está se esgotando, mas eu não poderia deixar aqui sem registrar as considerações finais, porque quantas apresentações já foram feitas desse espetáculo em Bauru? Foi só em Bauru ou foi em outros lugares também, Marisa? Bom, essa é uma remontagem, né, do espetáculo. O espetáculo ele estreou, na verdade, em 2016, né? Certo. Quando a gente ganhou um edital do PROAC, então nós fizemos a produção inédita. A primeira montagem teve a direção do Evaldo Barros, e aí a gente viajou por várias cidades e depois nos apresentamos aqui na cidade, em outros eventos, e esse trabalho ficou meio parado um tempo, e aí nós viemos com a proposta de remontar com uma trilha sonora original, feita pelo Josiel Rusmond, porque a gente percebeu, com essa história de inclusão, que o texto ele é muito descritivo. Então a gente falou, olha, esse texto serve para deficiente visual. E uma amiga que trabalha muito com deficientes falou assim, mas tem que ter ainda assim alguns trechos com audiodescrição. E aí a gente falou, vamos chamar o Josiel para fazer uma trilha sonora bem sensorial, com efeitos, né? Perfeito. E então nós fizemos essa remontagem pensando nesse público deficiente visual. Olha só, gente, como que é rico o nosso povo bauruense, como que é rica a nossa cidade, como que nós somos privilegiados. E, infelizmente, essas coisas boas dificilmente são divulgadas, né? Raramente são divulgadas. Escolas, no momento, se desejarem ter essa remontagem, seja para deficiente, ou seja, no original que foi feito em 2016, nós estamos já em 2025, ela pode ser apresentada ou não? Sim, inclusive a gente apresentou, né, em escolas como contrapartida, inclusive no próprio Lar Santa Luzia, né, para cegos, que foi uma experiência incrível. Eles nunca tinham ouvido, né, não assistido, nunca tinham ouvido um espetáculo teatral com audiodescrição e com toda essa pensado para eles, né? Preparado para eles. Preparado para eles, foi uma experiência maravilhosa. É um espetáculo que cabe muito, sim, para a escola, então, assim, qualquer espaço, não tem necessidade de ser espaço fechado também, pode ser espaço aberto, pátio de escola, então é um espetáculo que cabe bastante para todas as idades. Se alguém quiser entrar em contato com vocês, tem algum endereço, algum telefone, algum contato? Sim, pode ser pelo meu próprio telefone, WhatsApp, 14 997036312, ou pelo e-mail marisa@yahoo.com.br. Tá aí, perfeito? Condicional, se o Henrique conseguir pôr no vídeo, ótimo. Se não, você volta quantas vezes for preciso para pegar os dados lá, porque vai estar no YouTube e também na TV FIP. Perfeito? Então tá muito bom. Eu vou aproveitar mais um pouquinho da presença da Marisa, professor. Nossa! As suas aparições, as suas apresentações internacionais, algumas delas teve a ver com esse espetáculo ou foram espetáculos outros? E poderia dizer quais países a recebeu e inclusive encontrando brasileiros em uma dessas suas saídas do nosso país? O Menino e Sua Bacia ainda não foi, né, para o exterior. A gente procura levar do nosso repertório espetáculos que não têm texto, ou que tenham pouco texto, porque geralmente tem que ser falado na língua local, né? E vários outros espetáculos foram, como o penúltimo que nós montamos, que foi Objetos em 99, o Circo dos Objetos, o Sítio dos Objetos, e estivemos na Argentina, Colômbia, por 6
vezes, Portugal 4 vezes, Espanha 3 vezes e agora em 2023, China. Nós E lá estivemos na China você encontrou quem? Nós encontramos o jornalista Juliano Dipp, que é bauruense, né? E, inclusive, foi assistir. O grande Juliano. Foi aluno do professor Luiz professor aqui. Um excelente aluno. Veja, então, quando nós citamos o planeta Terra aqui, nós não estamos querendo que os chineses assistam ao nosso programa. Não temos essa pretensão. Mas queremos que os brasileiros que lá estão a serviço, a passeio, seja o que for, turismo, o que for, eles possam, à frente da TV ou no YouTube, passando lá, ver de repente o ex-professor, a multi-artista Marisa e os seus respectivos espetáculos e obras das mais diversas. Para encerrar, professor, paramos por aqui ou já tem alguma outra obra aí na mira de se transformar em um novo espetáculo? Já lançado o livro e agora sim sendo preparado um novo espetáculo. Então, tem um engatilhamento da Marisa, não sei, né? Depende dela. Ela que ensinou o sapato que sabia andar, e o menino só bacia. E tem um projeto do Penugin, que é um livro de um extraterrestre num planeta chamado Veros, onde ele só fala a verdade, e vem aqui na Terra e lá eles não têm boca. E eles só vão adquirir boca quando aprender a falar a verdade. E aí ele escolhe um planeta e vem no planeta Terra. Logo no planeta Terra, querer falar a verdade. No Brasil, então, não ia ter boca nenhuma. E aí, se ele conseguir falar a verdade aqui, ele adquire, entendeu, uma boca e volta para o seu planeta, né? Então, é basicamente esse o enredo. Mexe um tanto com política, esse o Penugin. Ele é, como se diz, espontâneo, ele apronta mil e umas, né? E, aliás, foi adotado em várias escolas, e numa escola fez a continuação. Teve uma escola que pegou meus 3 livros e fez a continuação de cada livro. E do Penugin, eu achei maravilhoso que cada aluno escreveu a continuação. Teve um que o Penugin volta para o planeta dele e começa a contar mentira. Jesus! O pessoal é criativo demais. Mas essa é a nossa riqueza brasileira, que infelizmente tem algumas pessoas que querem, infelizmente, tirar a liberdade da expressão e da riqueza que nós temos em nos expressar da forma com que o nosso íntimo assim nos permite. Bem, a última palavra então fica com a Marisa, dizendo: vai se tornar espetáculo esse daí ou está difícil nos momentos que estamos atravessando? Vamos esperar um pouquinho mais para poder colocá-lo. A gente manda, né? Assim, a gente tem os projetos, a gente escreve, manda, mas a gente passa por concorrências, né? Mas está nos planos, sim. Está nos planos. Eu espero que não demore, né, professor? Eu gostaria de ver o Penugin no palco. É uma criatura, adolescente, adora. Ele é um adolescente, né? Porque tem um Penugin, e ele dialoga com um estudante, né? E é interessante esse enredo. E aí tem um romance, ele vai ganhar a boca, ele vai conseguir a menina que ele quer na escola, e o mais interessante dele é que ele é espontâneo. É uma coisa maravilhosa, a alma dele sai. Se você quiser, tem já também à disposição. Quem quiser comprar seus livros, tem endereço? Tem a Canal 6 Editora, na Amazon, também tem, e acho que no Mercado Livre. Então, e a editora de Bauru, é a Canal 6, né? que edita, porque é o seguinte, o Sapato que Sabia Andar e o Penugin foram editados pela Editora do Brasil, ainda no século passado. Bem, e depois, aí, e vendeu bastante, tanto os 2 livros, venderam bastante os 2 livros. E aí depois, a editora está sempre pegando coisas novas.
Aí, como a Marisa começou a encenar os meus livros, eu comecei a publicar por uma editora de Bauru e eles distribuem. Que maravilha. Que beleza. Aí, ó. Vamos prestigiar o que é Canal nosso, não é 6, mesmo, gente? Editora. O tempo, infelizmente, já estourou, mas com certeza o nosso editor haverá de fazer as adaptações suficientes para que não haja corte na fala de vocês. Nós façamos de tal maneira que o programa vá completo sem cortes, certo? Principalmente da entrevista, perfeito? Porque foi muito rica, inclusive com a entrada do professor. Tá no ar, não tá no ar? Tá... Você tem disso. E nós gostamos de gravar como se fosse ao vivo, perfeito? Sem cortes, para dar esse valor humano, esse calor humano, essa espontaneidade gostosa. Eu tenho energia dentro de mim. Tá bom. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado, Planeta Terra, e até. Ouça, menino, canto do rio, ouça o arroio que chia miudinho, que escorre manso lá da cabeceira, que ajuda o povo que mora na beira. Ouça, menino, canto do rio, ouça o arroio que chia miudinho, que escorre manso lá da cabeceira, que ajuda o povo que mora na beira. Ribeirinho, ribeirão, braço de mar, leva o menino que vinha. A princesinha desce do golfinho cesta e brinca de roda com as lavadeiras sereias. Ser